À medida que as crises do socialismo venezuelano pioram, nem mesmo os funcionários públicos conseguem ficar imunes à situação. Este é o Visão Libertária. Este artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por Coreia com K e narrado por Rafael Dufrayer. No final de março, diversos funcionários públicos e aposentados saíram às ruas de Caracas, capital da Venezuela, para endossar as manifestações anticorrupção. Com o intuito de terem salários melhores, fizeram o protesto acreditando que o problema da falta de dignidade dos trabalhadores está relacionado à roubalheira política. Os salários de todos os funcionários do país foram totalmente corroídos pela inflação da moeda. Mas o que muitos não sabem é que isso tem a ver com a manipulação monetária por parte do governo em expandir artificialmente a quantidade de dinheiro na economia. A crise que até hoje atinge a Venezuela se mantém devido às práticas socialistas que tornaram a economia do país ineficiente, fechada e hostil, tanto para investimentos estrangeiros quanto para empreendedores internos. A hiperinflação é o maior causador da diminuição do poder de compra das famílias por lá, e os comércios nem sequer têm produtos básicos. A consequência do crescimento da miséria foi um enorme aumento da violência, além de grande êxodo em massa de milhões de pessoas saindo do país para viver em outro lugar. Graças à queda nos preços do petróleo no final da década de 2000, houve um agravamento da crise. Naquele tempo, este produto era a principal fonte de receita do país. Mas é óbvio que se o governo de Maduro tivesse adotado leis que ajudassem a criar um ambiente com segurança jurídica aos investidores, além das aberturas do mercado e privatizações, a queda no preço do petróleo não seria um problema. O caminho escolhido por Maduro, infelizmente, foi o mesmo que Fidel adotou em Cuba. A estatização de empresas privadas, expropriação de propriedades como terras e empresas, além de controle de preços que gera escassez. Por ignorância econômica, muitos ainda acreditam que a pobreza na Venezuela é causada por corrupção e má gestão de recursos públicos, mas nenhum governo cria riqueza. O que podem fazer para contribuir com isso é permitir que ela seja criada pelo setor privado, para que empresas, negócios e empregos surjam no país. Mas um dos motivos do protesto está relacionado aos desvios de fundo na estatal venezuelana Petróleos da Venezuela, a PDVSA, que foram revelados recentemente pelo próprio presidente do país. Entre os culpados estavam altos funcionários do Estado que se encontram presos, alguns inclusive apoiadores do governo. No entanto, como o país é governado por um ditador e a imprensa é controlada, os detalhes do caso provavelmente não serão revelados. Por outro lado, não é difícil imaginar que Maduro esteja criando um espantalho na mídia para tirar a atenção do público de seus verdadeiros objetivos. Alguns dos cartazes levantados pelos manifestantes tinham mensagens como, abre aspas, o dinheiro dá quando ninguém o rouba. Quantos salários justos poderiam ter sido pagos com 3 bilhões de dólares? Fecha aspas. Essas ideias muito presentes no senso comum apenas nos mostram que as pessoas tendem a achar que a riqueza na economia é estática, e basta que o governo não roube que irá sobrar recursos a todos. A receita para o desenvolvimento econômico é a proteção da propriedade privada, moeda estável, além de um ambiente com baixos impostos e que seja simples para empreender. Hoje em dia, na Venezuela, o salário mínimo não chega a 10 dólares. Em contrapartida, para se comprar uma cesta básica, são necessários quase 500 dólares, de acordo com algumas estimativas. Isso nos mostra o tanto que um governo consegue destruir todo um país, sobretudo quando resolve impedir que o livre mercado floresça. Um dos manifestantes, que é engenheiro civil, reclamou que algumas das pessoas que chegaram no alto escalão do governo eram pobres, mas depois adquiriram iates e mansões, enquanto o povo sofre na pobreza. Ele ainda revelou o cenário de tristeza que se encontra o país. Abre aspas. Nossas escolas estão no chão, nossos professores renunciando, nossos filhos sem professores, nossos hospitais sem enfermeiros, sem auxiliares e os pacientes à deriva. Fecha aspas. Revelou, decepcionado. As investigações sobre as corrupções na estatal de petróleo remetem a 2017. O promotor responsável informou que 20 pessoas, entre funcionários e empresários, já foram detidos. Cerca de 31 casos de corrupção foram investigados desde 2017 e 194 prisões foram efetuadas. As cifras oficiais
não foram reveladas e as informações sobre a administração pública na Venezuela são pouco confiáveis. Porém, no dia 25 de março, membros do Partido Socialista Unido da Venezuela marcharam em apoio a Nicolás Maduro usando o lema "Os honestos somos mais". A verdade é que Maduro usa essa falsa ideia de que o problema do país é devido aos casos de corrupção de pessoas desonestas, como se ele mesmo não estivesse ligado a isso, para mascarar o fracasso de suas políticas. Maduro, como todo populista mentiroso, cria uma imagem de homem simples, humilde do povo, mas existem enormes rumores sobre sua riqueza, e ele já foi flagrado em restaurantes de luxo ostentando alimentos caros, enquanto o povo de seu país não tem o que comer. Inclusive, ele e sua esposa já foram criticados várias vezes pelos cidadãos devido à forma que ostentam luxo e também sobre práticas de nepotismo no governo. Isso enquanto o país passava por uma terrível crise econômica e falta de produtos básicos nos mercados. É aquela coisa, os políticos de esquerda vivem como os mais ricos empresários que eles tanto acusam de serem exploradores e causadores de desigualdades. Recentemente, o ditador venezuelano publicou no Twitter uma mensagem dizendo que a Revolução Bolivariana enfrenta a corrupção de forma firme e contundente, e completou informando que essa é uma grande luta pela defesa da moral e da ética. No entanto, o que está por detrás desse suposto combate à corrupção é uma estratégia de criar bodes expiatórios e voltar a ter alguma popularidade, como se estivesse de fato combatendo os problemas da nação. Apesar da propaganda do governo pregar a anticorrupção, da mesma forma que o ditador chinês Xi Jinping fez quando chegou ao poder, o objetivo de Maduro é sufocar as dissidências políticas. É uma eficiente estratégia de eliminar adversários no próprio chavismo, algo que já foi feito ao longo da história, sobretudo por Joseph Stalin na antiga União Soviética, com os famosos expurgos stalinistas. O ex-ministro das comunicações de Hugo Chávez, que hoje se encontra exilado na Alemanha, rotulou o expurgo promovido por Maduro como um movimento de guerra entre máfias. Ele ainda disse que, da mesma forma que Vladimir Putin permitia que os oligarcas russos dividissem os privilégios do poder, desde que não ameaçassem sua hegemonia, Maduro faz a mesma coisa. O ditador venezuelano sempre permitiu que integrantes do seu círculo próximo se aproveitassem da estrutura criminosa erguida no centro de seu governo. E é por isso que, na análise do ex-ministro, o início desse expurgo dentro do chavismo teve o propósito de conter um poder muito grande que havia sido construído à sombra do próprio Maduro. Agora, o ditador está perseguindo o ministro do petróleo que renunciou para, enfim, destruir esse poder que ameaça sua hegemonia. Esses expurgos não são novidades na Venezuela. O diretor executivo da organização independente Inter-American Trends escreveu que, em 2017, Maduro investiu contra o ex-presidente da estatal venezuelana Petróleos da Venezuela e contra o ex-ministro do petróleo Hugo Chávez. Na época, o Ministério Público abriu uma investigação criminal contra o ex-presidente da estatal por documentos que supostamente provavam ilegalidades. Cerca de 65 funcionários da petrolífera foram demitidos, além de diversas prisões. Isso nos mostra como o judiciário é completamente subserviente e aparelhado pelo ditador socialista, e como isso é uma forma de garantir seu poder absoluto no país. Cabe lembrar que o novo expurgo feito por Maduro está ocorrendo perto de uma nova eleição presidencial, que deve ser feita em 2024. E não restam dúvidas que o ditador esteja novamente usando a corrupção para fins políticos e tentando resgatar a ligação com as bases do Partido Socialista Unido da Venezuela para enfrentar a eleição presidencial. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.